Olá pessoas, vamos criar o nosso aplicativo agora com o jogo Rock Paper Scissors Lizard Spock. Qual o objetivo desse vídeo? É criar um aplicativo de React Native que utilize os conceitos discutidos nas aulas anteriores. A gente vai criar o projeto, vai testar esse projeto no emulador, vai importar os componentes nativos interessantes para o nosso projeto, vamos criar diagramação então usando o grupo de estilos e utilizar props e states para chegar no objetivo do jogo do Rock, Paper, Scissors, Lizard Spock. Mas vamos falar da referência, né? O pedra, papel, tesoura, conhecido aqui no Brasil, né? Vamos relembrar a regra do jogo, né? É um jogo simples, usado para brincar, né? Ou tomar decisões, né? Escolher alguma coisa. Então cada jogador escolhe simultaneamente um dos três elementos, pedra, papel ou tesoura, né? Geralmente representado por gestos com a mão, e a escolha é feita de forma simultânea, né? A gente faz lá o pedra, papel, tesoura, e todo mundo faz o movimento com a mão, indicando o elemento, e aí ganha dentro da regra cíclica, né? A pedra quebra a tesoura corta o papel e o papel cobre a pedra, indicando então quem ganhou nessa brincadeira. Legal? Só que na série The Big Bang Theory, eles fizeram uma modificação usando aí uma referência ao jogo, só que adicionando mais dois itens. Aparentemente isso foi criado por um internauta, né, fez sucesso nos Estados Unidos e eles passaram a adotar na série como a forma de jogar o joguinho do pedra, papel e tesoura. Então é uma pequena variação apresentada na série. A ideia do criador desse jogo é reduzir a frequência de empates, né? Dependendo do número de pessoas, o empate era extremamente frequente. Então, quando você introduz mais dois elementos, a possibilidade diminui de sair esses empates. Então, ficou mais interessante e engraçado também, né? Mas como é que funciona? Vamos deixar o Sheldon explicar. How about you decide this with rock, paper, scissors, lizard, Spock? How does it work? Oh, it's very simple. Scissors cuts paper, paper covers rock, rock crushes lizard, lizard poisons Spock, Spock smashes scissors, scissors decapitates lizard, lizard eats paper, paper disproves Spock, Spock vaporizes rock, and as it always has, rock crushes scissors. Então tá aí, as regras são: a tesoura corta o papel cobre a pedra esmaga o lagarto envenena o Spock esmaga a tesoura decapita o lagarto come o papel refuta o Spock vaporiza a pedra quebra a tesoura, como sempre foi. Então, com essas opções vai ficar muito mais interessante de fazer o joguinho, vai ter um pouquinho mais de código de lógica para fazer isso funcionar. Então, vamos meter a mão na massa, vamos fazer o projeto passo a passo. Esse é um dos vídeos que ficam um pouco maiores do que o comum, mas é aqui para você ter a experiência da criação completa. Bora lá! Vamos criar o projeto? Vamos lá, npx, create, expo app, vou chamar de game, depois você põe o nome mais adequado que você queira. Vou colocar o template, e esse template vai ser o em branco, para a gente começar com praticamente nada no nosso projeto. Prontinho, projeto criado. Quero entrar na pasta do projeto, portanto cd game. Vamos abrir no VS Code, code espaço ponto, ponto esse que representa a pasta atual. Então ele vai abrir na pasta do projeto. Prontinho, está aberto. Volto lá e já vou deixar rodando a aplicação para a gente poder ver as modificações em tempo real. Então, npx expo start. Vou dar enter, esperar ele carregar. Enquanto ele carrega, eu já estou deixando aqui, obviamente, já aberto o meu emulador do Android. Assim que o expo estiver pronto, eu vou pedir para abrir no Android, clicando na tecla A. Carregando o index.js. Prontinho, projeto carregado, em execução. Agora vamos para o código, mexer na codificação dele e começar a diagramar o nosso joguinho. Então, Visual Code. Vamos abrir o arquivo app.js. Vou tirar o que eu não vou precisar e vou alterar aquilo que me interessa. Bom, eu não vou precisar para esse joguinho desse status bar, tirei fora. Consequentemente, esse status bar também não vai fazer parte, muito menos o texto. Vou deixar só o container principal. A regra do container principal já definida pelo projeto template, que tem essa regra de style sheet, container com flex 1, portanto ocupe a tela toda, fundo branco, textos alinhados centralizados
né, os componentes filhos alinhados vertical e horizontalmente no centro. Isso aqui eu vou deixar, tá? A princípio não vou mexer nisso, depois se precisar eu mexo, mas eu quero adicionar a este componente principal app as regiões que vão ser partes do meu jogo. Então a minha ideia vai ser a seguinte: nós vamos fazer uma região no topo que vai ficar a escolha da máquina, porque nós vamos jogar esse joguinho contra o próprio celular, contra o próprio aplicativo. Então vai ter a região lá em cima que é a escolha que a máquina vai fazer sobre as opções quando eu jogar, para sair o resultado ao mesmo tempo, simultâneo. Na parte central eu vou deixar a informação do que aconteceu na jogada, quem ganhou, quem perdeu, se deu empate. E na parte de baixo eu vou colocar os botõezinhos com as opções do pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock, para a gente poder escolher na nossa vez, e na hora que a gente escolher, o jogo vai acontecer, a máquina vai sortear a dela, vai mostrar o que a máquina tirou e vamos ver quem ganhou a brincadeira. Legal? Então são 3 regiões na tela. Regiões essas que vão ter conteúdo interno. Então nós vamos precisar de 3 views. Então uma view, lembra que view é maiúsculo, tá? Finaliza com view. Aí eu vou ter outra view e outra view. 3 views para representar então as 3 regiões de tela. Vamos criar estilos, né, diferentes para cada uma para a gente poder brincar. Então eu vou colocar aqui assim. Ó. Essa primeira, Style, vai seguir regras que eu vou definir no Styles e eu vou chamar de área máquina, que é onde a máquina vai demonstrar o que ela tem, o que ela fez, etc. Na parte central, Style, também vou criar lá no nosso Style Sheet lá embaixo a área do Display, vou chamar de Display, que seria a área da exibição dos valores que aconteceu durante a jogada. Lembrando que aqui é Styles, que é o nome do agrupamento de estilos. E o último estilo eu vou pôr nessa terceira view, também Style, abre chaves, Styles, e aqui vai ser a área do jogador. Tá? A área, faltou um E, prontinho. Temos 3 regiões determinadas, a gente vai colocar coisas aqui dentro, tá? Aqui os elementos necessários para uma coisa, para outra coisa e para outra coisa. Deixa vazio por enquanto, eu só quero acompanhar para ver se as regiões estão lá, se estão funcionando e tal. Beleza. Vamos preparar o material aqui de baixo dos estilos, tá? Então eu vou usar os nomes que estão aqui em cima, vou dar aqui um Ctrl C, vou colar aqui um Ctrl V, jogar 2 pontos e criar um bloco de chaves. Vírgula. Vamos criar o do segundo item, que é o área display. Vamos colocar o área display, também 2 pontos, também o bloco de regras que vai nascer nesse ponto, vírgula. E vamos pegar a terceira view que tem a área jogador e colocar também a região do estilo, o bloquinho de regras que vai nascer nessa ponta. Beleza? Todos eles poderiam ser do mesmo tamanho. Talvez eu não faça exatamente do mesmo tamanho todos, mas vamos dar uma olhada para ver como é que fica. A área da máquina eu vou colocar flex 1, vírgula. E vou repetir isso nos demais. O que isso vai acontecer na regra do display flex? Ele vai dizer que já que tem 3 elementos e todo mundo está em flex 1, que ele vai ter que analisar o espaço total disponível, dividir por 3 e colocar o mesmo tamanho para os 3 elementos. Se eu quisesse que um deles fosse maior, vamos supor que eu quisesse que a área do jogador fosse o dobro. Então aqui eu estou mandando dizer assim, olha, a soma desses 3 flex dá 4. Então você pega a região completa do container principal e divide em 4. Dá um pedaço para a área máquina, um pedaço para a área display e 2 pedaços para a área jogador. Portanto, esta área é metade da região e a soma das outras duas ocupa a outra metade. Beleza? E é assim que vai funcionar e a gente vai tentar testar isso aqui para ver se funciona. Vamos pôr uma corzinha de fundo só para testar? Área da máquina, background color, você vai ser red. Põe uma vírgulazinha porque vai que eu vou pôr outra regra mais tarde. Background color, vamos colocar blue. Também uma vírgulazinha no final. E o último eu vou pôr green. Veja, está tudo branco, não estou vendo nada, mas eles estão lá. O que a gente não consegue ver é porque eles não têm nada ali para ser exibidos. Por conta desse align items e desse justify, eles estão falando, olha, vai ficar no centro. Então ele vai tentar ficar alinhando os elementos e os elementos estão vazios. E a gente vai ver eles magrinhos, sem componente nenhum dentro. Se eu tirar essas regras, veja que eu já consigo ver os 3 elementos sendo flex 1, 1 e 2.
A primeira parte é o vermelho, a do meio é o azul e a parte de baixo tem 2 vezes o tamanho. Legal? Se você tiver deixado aqui a regra de cima, né, que estava atrapalhando a brincadeira, quando você coloca o align, vamos colocar só o align para você ver, ó, ele já some, porque ele tenta alinhar os conteúdos de forma centralizada, e como os conteúdos não existem, as caixinhas elas encolhem para o seu conteúdo, e aí como não tem conteúdo, elas ficam bem fechadinhas, não dá nem para ver. Então se você tivesse um texto dentro de cada uma, já daria para ver esses textos centralizados na tela do celular, mas não é o que a gente quer. Então se você tira essa opção, ele não tenta se ajustar ao conteúdo e consequentemente eu vejo o conteúdo completo das caixinhas que vai de lado a lado. Legal? E eu não quero 1 e 2, eu quero só 1 e 1. Os tamanhos por igual, pelo menos por enquanto. Olha lá, divididinho em 3 perfeitamente. Só que para caber os botões das opções todas embaixo, que são 5 botões, eu vou precisar que a área de baixo seja maior e a área de cima não precisa ser grande, nem a do meio precisa ser grande. Mas a que menos precisa ser grande é a do meio, que é só a frase de quem ganhou e quem perdeu. Então, para a gente brincar com uma diagramação automática aqui, eu vou dizer o seguinte, ó, área da máquina, você é flex 1. Área do jogador, você é flex 1. A área do meio, eu não estou preocupado em dizer que ele é flex 1. Eu vou dar uma altura fixa para ela. E aí essa altura vai ser descontada no cálculo do flex. Então, se eu jogar aqui a área display com 200, eu vou dizer então agora no celular que a área do centro é 200 e as duas, a de cima e a de baixo, se dividem no que sobrou da tela. Então se a tela for grandona, ela vai lá tirar 200 da faixa azul, divide por 2 a diferença e me divide entre os dois de cima e embaixo. Agora eu tenho uma região um pouquinho maior embaixo, um pouquinho maior em cima e o centro um pouco mais fino. Isso é tudo questão de vontade, é o que você quer fazer. Então brinca aí com os números, vê o que você quer deixar mais espaço para um do que para outro, fica à vontade. O que importa é o que vai acontecer em cada região dessa. Dito isso, as regiões estão definidas, eu não preciso dessas cores, obviamente, eu vou poder tirar essas cores ou até colocar uma cor diferente caso eu queira. Eu vou padronizar as cores dos elementos views com uma cor cinzinha, claro, só para não ficar muito branco para doer os olhos e nem muito colorido para ficar ruim e feio. Então vamos mudar essas cores, vamos colocar um hexadecimal aqui, um E5, E5, E5. Esse é um tomzinho de cinza razoável. Eu vou pôr nos 3 elementos por igual, então a gente não vai ver mais a divisória entre eles. A gente vai ver uma uniformidade de um cinza que não arde os olhos na hora de ver a tela. Legal? Agora, o que eu vou colocar em cada elemento? Eu vou colocar em cada elemento aquilo que cada elemento precisa. Na parte de cima, inicialmente, o que eu quero colocar é um texto dizendo lá, ó, por exemplo, que a máquina não escolheu, está esperando você jogar, alguma coisa do tipo. Então vou usar um elemento text padrão, né, componente nativo, aguardando o jogador. Então ele está aguardando o jogador, vai ser a mensagem que vai ficar lá em cima. Se você observar o celular, está lá num cantão jogado, não dá para ver, tá pequeno, ficou ali embaixo dos ícones do celular. Vamos dar uma brincada na formatação para que isso fique melhor. Calma, deixa aí a gente já vê. No meio, eu quero também um text que vai me mostrar o resultado. Então, componente nativo text, vou pôr mais para dentro aqui para ficar indentado. E aqui aparece o resultado. Show! E por último, na parte de baixo eu quero os botões. Eu posso usar os buttons tradicionais, como a gente já deve ter visto em aula, e eu vou pôr eles aqui temporariamente, mas depois a gente vai fazer mais bonitinho, tá? Só para a gente ver se realmente as coisas estão aparecendo onde deveriam aparecer. Então vou colocar um elemento aqui importado lá em cima, vamos importar o button, e vamos usar o button aqui embaixo. Portanto, o button maiúsculo, indentadinho bonitinho. Tem que ter um title, senão ele não aparece. Então aqui é, sei lá, pedra. Aí vai ter a pedra. Vou fazer de qualquer jeito, tá? Depois a gente troca. Papel, tesoura, lagarto e Spock. Tá? Então eu coloquei lá os botõezinhos e vamos ver que não tá com design, tá? Mas tá lá os botõezinhos. Pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock na parte de baixo. Aqui vai o resultado na parte do centro. E aqui aguardando o jogador na parte de cima. Vamos dar uma brincada na
visualização de design deles, né? Centralizar as coisas, aumentar a fonte, dar uma arrumada, porque realmente está muito horroroso, né? Então vamos lá. Área da máquina. Área da máquina, você é cinza, você é flex 1, e eu vou falar o seguinte, ó, eu quero você com Justify Content centralizado, eu quero você com Align Items também centralizado, eu quero que ponha bem no meião da região ali da máquina, portanto o Center também. E eu vou querer gerar um espaçamento interno, um padding de 20. Vou jogar um 20zinho aqui, ó, 20. Infelizmente fica aparecendo essa janela enquanto eu digito, atrapalha, né? Durante a digitação você lê o que eu estou escrevendo. Então às vezes eu vou tirar o mouse, ou vou dar um ESC aqui para tirar essa tela da frente para parar de atrapalhar, tá? Desculpa aí se atrapalhou em algum momento, mas aí você para o vídeo, dá uma olhadinha no que eu escrevi e faz o teste também, tá? Isso é uma coisa que o Visual Code faz para mim, ele quer me ajudar demais, ele acaba atrapalhando a visualização. Bom, o mesmo para display de exibições de resultado. Eu também vou querer centralização, também vou querer o padding, então vou copiar de cima e já estou colocando esses caras aqui para baixo também, que eu também quero. Agora, no de baixo, eu vou tentar fazer algo um pouquinho mais elaborado do que isso, porque não vai caber todos os botões e um embaixo do outro fica feio. Então eu vou dar uma brincada com isso aqui. Eu vou primeiro dizer assim, ó, Flex Direction Row, que não é o padrão para React Native, para aplicativo celular. Se você está falando de Flexbox para CSS de HTML, para sites, o padrão do Display Flex é ser em linha, é ser row. Para celular, o padrão é column, é invertido, porque já pensa que o celular está de pé, então ele já faz, por definição, Flex Direction Column. Então aqui eu vou ter que falar que quero em linha para forçar a situação. Eu também vou querer dizer que eu quero que ele quebre a linha se não couber. Então Flex Wrap, jogar um wrapzinho aqui, para dizer que se os elementos não couberem, é para quebrar a linha e ir para a próxima linha sem problema nenhum. Vou querer, obviamente, tudo centralizado para ficar bonitinho, então Justify Center, o Align também eu quero Center, é o Align Items que eu quero. Isso, também Center, tira essa janelinha da minha frente e tá lá. Agora eu vou criar um gap entre os elementos, vou fazer um gapzinho de 20, e acho que como vai ficar muito perto lá da parte dos menus do próprio Android, eu vou dar um padding inferior, um padding bottom. E aí esse padding bottom eu vou jogar um valor qualquer, sei lá, uns 50. E vamos ver como é que tá ficando, né? Olha lá que bonitinho. Na região de cima está lá aguardando o jogador, na região do meio aqui aparece o resultado, e aqui os botõezinhos que estão aparecendo na mesma linha, não couberam todos, caíram, entre eles tem um gapzinho de 20, tá? Então vão ficar todos os botõezinhos aqui. Show? Então é mais ou menos isso que eu quero, mas quero brincar um pouco mais. Vamos brincar com o texto? Vamos fazer que o texto do display é maior, é bem maior, eu quero ver a resposta do jogo. Então vamos lá para cima. Vamos pegar aqui a região que aparece o texto do resultado e vamos colocar um style para ele. Um style que vai seguir a regra do styles e eu vou chamar de texto display. Tá? Então esse texto, faltou um O, vai ser o nome da minha regrinha. Vamos lá para baixo criar a regrinha. Vírgula no finalzinho das regras, mais uma, 2 pontos, chavinha. Agora eu quero um font size maior, alguma coisa por volta do lado, 26, acho que tá legal. Eu quero negrito, então font weight, vamos colocar bold, e vamos centralizar o texto, apesar que ele já está centralizado, né, com o align, acho que não vou centralizar não, porque ele já está automaticamente centralizado. Então ficou font 26, font weight bold, vamos ver como é que está ficando. Olha lá, aqui aparece o resultado, a região dos resultados vai ficar bem legal. Apesar que se esse texto ficar grande demais, se a frase for comprida, vai quebrar e vai quebrar para a esquerda. Então é legal centralizar assim. Então vamos dar um text align aqui, já prevendo que o texto pode ficar um pouco maior do que a frase inicial, que talvez nem vá ficar essa, a gente vai ver isso depois. Então tá lá, para que aparece o resultado. Show! O texto da máquina eu não vou nem me preocupar em aumentar agora nesse momento, porque a gente vai pôr imagem no lugar, tá? E os botõezinhos, vamos mexer neles agora também? Eles são bonitinhos até, são azulzinhos, né? Tem aí o efeitozinho de clicar, ele dá uma piscadinha, ó, que simpático. Mas eu queria poder usar imagens.
E essas imagens, eu não quero fazer imagens online, eu quero imagens de dentro do meu próprio aplicativo. Então eu vou ter que colocar esses arquivos de imagem para dentro do projeto e referenciá-los para exibir aqui. Detalhe, vão ser imagens, mas eu queria que a imagem fosse clicável. E não dá para pôr imagem no botão. Então a gente vai usar um outro componente nativo para fazer com que qualquer elemento, inclusive a imagem, torne-se clicável, tocável. Chama Touchable Opacity, que vai gerar o efeito de dar uma apagadinha na imagem no momento do clique, tanto quanto esse faz um efeitozinho de mudar de cor no pressionar do botãozinho, que é para claramente o usuário, quando pôr o dedo na tela, perceber que aquilo mudou, que aquilo aconteceu, que deu contato. Legal? Então vamos trazer as imagens para dentro? Tradicionalmente no projeto, na raiz do projeto, a gente cria uma pastinha chamada source e a gente representa isso como src. Dentro dela vão ficar todos os recursos do nosso aplicativo e a gente ainda vai dividir esses recursos em subpastas. Então costuma-se colocar dentro de source uma pastinha chamada assets. São os meus assets. Você tem uma pasta assets na raiz, mas são os assets do aplicativo e não das minhas telas do aplicativo. Então eu vou criar uma pasta assets e dentro dela ainda vou criar uma pasta de images. E é dentro dessa pasta que eu quero pôr as minhas imagens. Então vou abrir aqui no File Explorer e vou copiar para dentro dessa pastinha os arquivinhos que eu já tenho separado aqui. E estão aqui. Essas imagens estarão num arquivo zipado disponível aí para você fazer download e acompanhar o vídeo aí comigo usando as mesmas imagens. São elas tesoura, lagarto, papel, pedra, Spock. Todas são PNGs, fundo transparente. Então agora eu já posso vê-los dentro do Visual Code. E agora a gente vai usar esses caras para montar os botõezinhos bonitinhos usando as figurinhas e não mais usando o botão. Então vamos dar uma mexida nisso. Vamos ver como é que tá ficando, que eu já esqueci. Legal. Então no lugar desses caras vão ficar as figurinhas. Vamos para as figurinhas. Então no lugar dos botões, vou apagar todos, não quero mais nenhum. Eu quero utilizar imagem. Então, peraí, volta lá em cima. Se eu não vou usar botão, tira ele fora. Não importa o que não vai usar. E coloco o que vai ser usado. No caso, o image. Vamos colocar as imagens. Vou colocar uma imagem. Depois já vamos apresentar o elemento de toque. E aí a gente duplica com Ctrl C. Legal? Então vamos primeiro para o image. Image. Você pode fazer aquela brincadeira de fechar dentro, porque não tem elemento para fora. Para não ficar o barra image para fora. Vamos precisar do source. E vamos precisar do style para definir a altura e largura para visualização dessas figurinhas. Então já vou montar o styles agora, vou chamar de styles imagem de botão. Então imagem de botão vai ser um style, vai lá para baixo, dá uma vírgulazinha, taca a regra, 2 pontos, conjunto de regrinhas, é o que a gente vai colocar aqui. Eu quero fazer essa imagem num certo tamanho que caibam várias. A imagem está um pouco maior que 100 por 100, então, mas eu vou usar 100 como referência. Tá? Se ficar grande, a gente troca depois. Então, 100 e altura 100. Ajustes, fica à vontade de fazer conforme a sua vontade. Legal? Vamos arrumar agora o endereço, o source. Quando a gente fala de source para imagens para fora, é fácil. É só colocar o chaveamento, como a gente viu, que é o URI, e aí a gente coloca aqui um endereço HTTPS completinho com o nome do arquivo. Mas o que eu quero agora é um arquivo interno, um arquivo que a gente tem na nossa pasta do nosso projeto. Então a gente vai usar um outro jeito de instanciar essa imagem, de puxar essa imagem. A gente vai escrever aqui dentro das chavinhas do source, a palavra require. E dentro do parênteses do require, a gente vai pôr o caminho relativo da imagem. Então nós vamos colocar o ponto que representa a pasta raiz, a pastinha do source. Dentro da pastinha do source tem a pastinha do assets, dentro do assets tem a pastinha de imagens, dentro das imagens tem as imagens propriamente ditas. Eu vou querer o pedra.png para simular aqui o primeiro botão com pedra. Salvei, vamos olhar lá ver se apareceu a pedra. Está lá a pedra representada pela mão fechada, como é normalmente no jogo ao vivo e em cores com as pessoas ao nosso redor. Legal? Então essa é a figurinha que vai representar a pedra. Só que ele não é clicável. Se eu clicar, nada acontece, é só uma imagem na tela e eu queria que ele fosse clicável.
Para que ele seja clicável, eu vou precisar colocar um componente novo, o Touchable Opacity. Se é componente nativo, tem que importar. Vai lá para cima e vamos brincar de Touchable Opacity. É o objeto que vai tornar o elemento image clicável com efeito de alteração na opacidade quando clicado. Então esse é o elemento que vai ficar sendo pai do elemento image. Então Touchable Opacity e dentro dele a imagem. Legal? É claro que a gente vai precisar criar um evento, uma ação, uma programação para fazer esse botão fazer algo, né? Esse touchable fazer algo. Mas vamos ver se já deu uma alteração visual na coisa. Mudou para o aplicativo, visualmente não mudou nada, mas se eu apertar, você vê que ele dá uma perdidinha na opacidade, indicando que ele foi pressionado, como se ele estivesse afundando na tela com o seu dedo sobre a tela do seu celular. Então agora ele é clicável. Show! Bom, para fazer algo nesse botão, eu vou ter que criar então mais um parâmetro aqui chamado onPress, que é a chamada do método. E aqui nós vamos criar uma chamada de alguma coisa que vai disparar a ação. Nesse momento eu não queria colocar esse cara aqui ainda, porque eu quero colocar todas as figurinhas, então eu vou omitir o onPress para não ficar dando erro. Vamos dar os Ctrl+C e Ctrl+V que tem que dar. Então tem a pedra, tem o papel, vamos colocar o papel aqui, papel. Aí vem a tesoura. Depois vem o lagarto. E por último vem o Spock. Show, salvei, vamos ver como é que tá ficando. Olha lá as figurinhas todas, bonitinhas uma do lado da outra. Pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock. Show? Todas eles são clicáveis, né, com efeitozinho do opacity. Legal, tá ficando do jeito que eu queria. Vamos colocar agora mais um detalhe, na verdade vamos tirar um detalhe, que é essa frase aqui, ó, aguardando o jogador. Eu não quero que apareça não, eu vou deixar uma text vazia, só para manter aí o espaçamento de onde vai ficar as coisas. Então a tela do meu jogo vai ser essa. E vou colocar uma frase melhor do que aqui aparece o resultado, porque, né, fica feia essa frase, não faz nem sentido isso aí tá aparecendo. Então vamos mudar essa frase para, por exemplo, escolha uma opção para jogar. Então eu estou dizendo para o jogador que ele está aí apto para jogar. Opa, é um ozinho aqui. Show. Tá na vez dele, escolha uma opção para jogar. Agora ficou mais legal. Tá pronto, era assim que eu queria a interface. Viaja na maionese aí, faz uma interface mais legal que a minha. Mas vamos lá. A ideia agora é, quando o cara clicar em um desses botõezinhos touchable, eu quero disparar uma ação. E essa ação tem que ser determinada sabendo qual é o elemento que eu cliquei. Bom, vamos devagar. Primeira coisa que eu quero fazer então é o onPress. Vamos fazer o onPress dos elementos? Vamos lá no Touchable, deixa eu ganhar espaço de tela para você enxergar bem. Vamos abrir aqui um onPress. E nesse onPress eu vou chamar uma função. Só que eu vou passar uma função que vai precisar de um parâmetro. Eu vou ter que dizer, olha, se você clicou nesse touchable, é porque você clicou na pedra. Se você clicar no outro touchable, você clicou em outra coisa. Então não é só por o nome da função que vai ser chamada, é passar o nome com o parâmetro. Se fosse só escolher genericamente, eu colocaria aqui a função escolher. Ele está escolhendo o que ele quer. E aí eu crio a função, né, por exemplo aqui, function escolher. E acontece o que tiver que acontecer quando o cara clicar. Vamos fazer o teste, vamos jogar um alert. Clicou em um elemento. Não importa qual ainda, só quero ver se está funcionando. Salvei, volta lá. Eu quero disparar o onPress dizendo, olha, eu quero que aconteça uma ação e essa ação é chamar o escolher. E o escolher é uma função com parâmetro, que eu ainda não estou usando, mas é uma função com parâmetro. Vamos fazer nos outros. Copia daqui, taca para cá, mesma coisa no de baixo, mesma coisa no de baixo e mesma coisa no de baixo. Ou seja, todo mundo faz a mesma coisa, o que claramente ainda está errado, mas é só para a gente testar se chama a função. Volta, clica em qualquer um. Cliquei, ó.
clicou num elemento, clicou no outro, clicou num elemento, clicou no outro, clicou num elemento. Veja, se eu não tivesse feito a arrow function, funcionaria porque a função não tem parâmetro. Vamos testar? Se eu tivesse feito aqui, vou pegar o Spock. Não vou pôr a arrow function. E vou deixar só o nome escolher, sem o parênteses. Spock. Volta lá. Vou clicar no Spock. Continua funcionando. Porque se é uma função que vai ser disparada no momento do toque, no onPress, mas essa função não tem nada de informação adicional, não tem nenhum parâmetro a ser passado, não tem nenhum valor a ser mandado lá para dentro, ele funciona de boa. Mas na hora que eu precisar passar um valor, aí já não funciona. Porque na hora que eu jogar um parêntese aqui, eu estou invocando essa função no momento em que esse botão aparecer. E pode ser que dê problema de execução. Então a gente diz, olha, só quando apertar o onPress, eu quero que aconteça uma ação e essa ação é o escolher. Agora, já que tem isso, podemos dizer o que eu estou escolhendo. Aqui eu estou escolhendo pedra. Pedra. Aqui eu estou escolhendo papel. Aqui eu estou escolhendo tesoura. Eu sei escrever tesoura, quer ver? Ó, consegui. Aí depois você escreve o lagarto. E por último você escreve o Spock. Nesse momento essa função tem parâmetro. Ou seja, lá na sua criação está chegando aqui qual o elemento que foi escolhido. Qual o item foi escolhido. Tranquilo? Foi a escolha do usuário. Então posso até chamar de escolha. Essa foi a minha escolha. Escolha. E aí eu vou dizer, ó, clicou em, vamos mostrar aqui só para ver, não concatenada, escolha. Vamos ver se aparece a mensagem adequada para o botão certo. Salvei, volta no celular e vamos ver. Olha lá, clicou em tesoura, clicou no lagarto, clicou no Spock. Então agora eu já tenho eles disparando a informação de que o usuário interagiu e que interagiu num determinado elemento. Show! Estamos quase chegando no momento da lógica em que se precisa definir o que está acontecendo no universo desse joguinho. Uma vez que eu teria escolhido, eu fiz a minha escolha, eu tenho que fazer a máquina escolher também. Então eu vou fazer com que a máquina sorteie um item das opções, que são 5 opções disponíveis. Então vamos criar uma lista de opções. Dentro dessas opções eu vou ter posições indexadas para poder sortear a posição que a máquina escolheu, para saber exatamente qual é a figura que ele tem que mostrar na tela. Então, vamos devagar, vamos lá. Ainda dentro do meu aplicativo, fora da função, eu quero criar o conjunto de opções que a máquina tem para escolha. Então, vou colocar aqui as opções. Lembra que variável, sem acentuação, sem caractere especial, fazendo favor. Vamos ter 5 itens e os 5 itens de jogo. Vamos colocar na mesma ordem para ficar justo. Pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock. Então veja, os meus botões dizem quais são as minhas opções. Este array está me dando as permissões de dizer quais são as opções que a máquina vai ter. Agora eu quero que no momento da escolha eu sei o que o jogador escolheu. Então vou até colocar aqui, ó, jogador escolheu 2 pontos. Isso é o que o jogador escolheu. Agora eu quero ter uma lógica para fazer com que eu saiba o que a máquina escolheu. Logo depois da minha escolha, o que ele fez. Então vamos usar aqui a randomização do JavaScript. Existe uma função chamada math. Dentro dela tem uma random. Random é uma função que sorteia números de 0 até 1. Portanto, ele pode sortear o 0.11, o 0.25, o 0.34.258, qualquer número fracionado entre 0 e 0.999999999. O 1 não entra. Legal? Isso é o que o random faz. Pega uma distância de valores muito grande entre 0 e 1, tem muitos números quebrados. Aí a gente vai pegar isso e vai multiplicar pela quantidade de tópicos que a gente tem. A gente tem 5 opções. Então faz 1 vezes 5. Indicando que ele vai fazer isso virar um número vezes o número inteiro que faz interessante para nós. Então se ele sorteou, por exemplo, vamos fazer na calculadora aqui, ó,
Ele foi lá e sorteou um número 0,25, sei lá, 0,25. Se ele multiplicar por 5, ele está me dando o número 1,25. 1,25 não tem essa opção, eu só tenho 5, 0, 1, 2, 3 e 4. Então eu faço esse número virar um número inteiro abaixo deste. Então 1,25 vira 1. Ficou claro? Então se sair 0,25 no sorteio, na verdade, para mim, ele sorteou o número 1. Se por um acaso, vamos pensar outro número, ele tirou 0,0003 e aí ele fez vezes 5, ele tem o número 0,015. O número inteiro para baixo é 0, então se sair esse número, eu estou pegando o número 0. Acho que dá para ficar claro isso, né? Vamos pegar um número mais perto do 1 para ter mais ideia. 0,90, 0,94, por exemplo. Vai ser vezes 5, vai dar 4,7. É quase o 5, então ele está pegando o índice 4, que é o que eu tenho, só tenho os índices de 0 a 4. Pedra é 0, papel é 1, tesoura é 2, lagarto é 3, Spock é 4. Legal? Então a gente vai fazer essa brincadeirazinha aí de fazer o sorteio multiplicado pela quantidade de números que a gente quer, e a gente vai pegar esse resultado e vai atacar numa outra função matemática que joga para o valor inteiro inferior ao número alcançado, e vamos guardar esse valor como nosso índice. Qual é o índice que saiu? Então vamos chamar de índice sorteado. Para que eu quero este índice? Para descobrir qual é o texto do array equivalente a este índice. Então, se saiu aqui no índice sorteado o número 3, 0, 1, 2, 3, a máquina teria escolhido lagarto. Se o número aqui sorteado, feito com Matplotlib, Matrandom, tivesse saído 2, teria sido escolhido então 0, 1, 2, tesoura. Legal? Então, qual é a opção da máquina? Vamos colocar uma variável para isso. A opção da máquina é do conjunto de opções que tem aquela do índice sorteado. E agora eu quero ver na tela, num alert. Acho que vou colocar no mesmo alert as duas informações. Olha lá que bonitinho. Vai ficar o jogador escolheu tal e a máquina escolheu. Vamos colocar o que a máquina escolheu. Ela escolheu a opção da máquina. Pronto. Então vamos dar uma brincadinha aqui só para ver o que é que saiu. Depois a gente vai ter que fazer a lógica de comparação para saber quem ganhou. Celular. Eu vou escolher pedra. Então o jogador escolheu pedra e a máquina escolheu pedra. Daria empate. Vou escolher pedra de novo. Agora eu escolhi pedra e a máquina escolheu Spock. A gente tem que ver na regra se a pedra ganha do Spock ou o Spock ganha da pedra. Beleza? É isso que vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai ter que comparar as escolhas do jogador com as escolhas da máquina. Mas já tá, ó. Você escolheu Spock, eu escolhi Spock e a máquina escolheu o lagarto. Eu teria perdido porque o lagarto envenena o Spock. Legal? Então, o jogo em si não está pronto, mas a sistemática de escolha do jogador e da escolha da máquina está pronto. Agora é brincar de fazer as coisas serem comparadas e colocadas a jogo para a gente poder brincar. Então vamos criar a regra. Em vez de falar isso, em vez de colocar no alert, vamos fazer os ifs. Se a escolha do indivíduo jogador, a escolha, for idêntica à opção da máquina, significa que deu empate. Então eu gostaria de dizer que deu empate. Empate. Não vai ficar aqui, tá? A gente vai fazer aparecer na interface do display. Depois a gente vê como. Vamos fazer o else. Não deu empate. Então o que é que pode ter acontecido? Agora é aquela sequência grande de regras. Eu vou focar na forma com que o jogador ganha. Então de todas aquelas frases que o Sheldon explicou pra gente, eu vou focar no jogador. Se o jogador escolheu tesoura e a máquina escolheu papel, o jogador ganhou. E eu vou fazendo todas as perguntas nesse if voltadas à percepção do jogador ganhar. Se ele não ganhou, aí ele perdeu. Legal? Então é um ifzão bem grandão. Vamos lá. If. Se a escolha do jogador for a tesoura, então vamos colocar aqui tesoura. E ao mesmo tempo a opção da máquina for papel, então eu ganhei. Mas deixa para falar isso depois, não precisa falar isso agora. Esse if vai ser enorme. Então eu vou pôr o if quebradinho para você enxergar melhor, no parênteses na direção do próprio if, tá vendo?
E vão haver múltiplas perguntas lógicas, então eu vou colocar elas entre parênteses. E vou fazer os conectivos lógicos ou. E aí vai ficar um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas que vão ter opções. Vamos deixar assim bem claro que vai ter um monte de coisa que eu vou sair perguntando. A união de qualquer uma dessas verdades parciais já torna, então, a verdade do vencer do usuário. Então, se a tesoura for do usuário e o papel for do jogador máquina, então eu ganhei. Ah, não era? E se o papel o jogador escolheu e a pedra foi o que a máquina escolheu? A gente sabe que o papel cobre a pedra, quem ganhou foi o jogador. Então, ou aconteceu o de cima, ou aconteceu o de baixo, ou aconteceu o próximo. Vamos no próximo. Olha, e se o jogador escolheu pedra e a opção da máquina foi lagarto? A pedra esmaga o lagarto, então o jogador ganhou. Tá, mas e se o jogador escolheu o lagarto? Se o jogador escolheu o lagarto ganha de quem? Ganha do Spock, porque o lagarto envenena o Spock. Show? Mas pode ser que o jogador tenha escolhido o Spock. Se ele escolheu o Spock e a máquina escolheu a tesoura, o Spock destrói a tesoura. Beleza? Então a lógica explicada pelo Sheldon está sendo colocada aqui e eu estou focando sempre no lado do jogador, comparando com as demais opções, para determinar em que circunstâncias o meu jogador ganhou. Legal? Vamos para o próximo. Agora é a tesoura. A tesoura, ela tem de um lado a escolha do jogador e o lagarto do outro lado. Significa que o jogador ganharia porque a tesoura degola o lagarto, arranca-lhe a cabeça fora. Beleza, show de bola. Mas e se eu tivesse escolhido o lagarto mesmo? Eu escolhi o lagarto e a máquina escolheu o papel. Eu ganhei, porque o lagarto come papel. Percebe que eu estou seguindo a regra que o Sheldon passou. Agora, se eu escolhi papel e do outro lado a máquina foi lá e escolheu o Spock. E eu ganhei, porque o papel desaprova o Spock. Vai contra a explicação lógica do Spock, então o papel ganha. Tá, mas beleza, então eu vou escolher o Spock. Se eu escolhi o Spock e do outro lado havia a pedra, eu, Spock, vaporizo a pedra. A pedra deixa de existir. Mas se eu escolher a pedra, como sempre foi, a pedra e a tesoura ganha da tesoura porque a pedra destrói a tesoura. Nota então que eu passei por todos os vínculos passados pela instrução do Sheldon, lado verdadeiro e lado falso. Aqui eu ganhei. Qualquer outra coisa que não tenha entrado em nenhuma dessas perguntas de vitória, eu perdi. Beleza? Então tem toda a regrinha aqui voltada sempre olhando só para o jogador. Eu não estou ligando para o que a máquina escolheu. Eu estou usando o que a máquina escolheu com comparativo em foco do meu processo de ganhar. Então eu coloco no if as minhas possibilidades de vitória e se eu não ganhei em nenhuma circunstância dessas e não era empate, então eu perdi. Legal? Vamos pôr os alertes. Vamos colocar um alerte aqui. Jogador ganhou. E do outro lado eu vou colocar jogador perdeu. Legal. Agora vamos brincar um pouquinho só para ver se deu certas escolhas e se os alertas estão certos. Lembrando, mais uma vez, que não vai ficar em alerta. Vai ter que ir para a interface. Mas vamos brincar. Eu vou escolher papel. Olha lá, deu empate porque ele teria escolhido papel também. Agora tesoura, o jogador ganhou. Não sei por que eu ganhei, tá? Eu escolhi tesoura, eu não vi a opção do jogador máquina. Ainda a gente não expôs na tela isso. Mas eu teria ganhado. Se eu escolhi tesoura e eu ganhei, então só pode ter sido a máquina ter escolhido papel, a máquina ter escolhido lagarto. Qualquer outra opção que eu tenha escolhido tesoura, eu teria perdido. Legal? Então tá funcionando. E agora eu preciso explicitar o que o jogador máquina escolheu e as mensagens de empate, jogador ganhou e jogador perdeu, tem que vir para a tela e não para um alert, que fica até feio, né? Você está vendo que fica pequenininho, fica muito ruim para a nossa interface. Então agora vamos entender o que a gente precisa fazer para resolver esse problema de alimentar a interface com as informações fora do alerta e sim nas regiões determinadas pela interface. Então vamos lá. Vamos pensar que agora começa a parte mais difícil da produção, porque você viu que ficou tudo muito simples por enquanto. Foi só colocar elemento em tela, criar os eventos on-press,
mandar para dentro da função que foi escolhido e fazer if. Até aqui, você podia fazer isso em qualquer plataforma de desenvolvimento sem a menor dor de cabeça. É só uma questão de exercitar. Agora vem a parte do React, a parte que a gente tem que perceber o que tem que ser feito para passar o dado de um lado para o outro. Agora a gente vai precisar trabalhar com states. Por que eu vou precisar trabalhar com states? Vamos começar pela escolha do usuário, porque eu preciso da máquina, né? Porque eu preciso saber o que ela escolheu para ver se a resposta que está sendo dada é verdade. Se não está tendo uma trapaça aí, se não tem um erro lógico que diga que eu estou perdendo, na verdade eu estou ganhando. Então a primeira coisa que eu quero fazer é mudar esse estado, é saber qual é a escolha da máquina. Quando a máquina faz esse sorteio que está sendo feito aqui, eu preciso interferir em um componente de tela. O componente de tela que vai mostrar qual é a opção que a máquina escolheu está na primeira região, na região que eu chamei de área máquina, que hoje tinha um texto vazio, mas que amanhã vai ter que ser o texto mostrando a informação de qual foi a escolha que ele fez. Ou ainda mais, para ficar bonitinho, eu quero colocar nesse lugar uma imagem que representa a escolha que ele fez. Então eu vou ter que mexer em valor de componente em tempo de execução. Então vai acontecer a ação numa função externa, que é o escolha, e diante da escolha vai ter que mexer na interface, vai ter que renderizar um pedaço novo dessa tela, interferir no conteúdo da view área máquina. Então a gente vai trabalhar com state. Esse vazio ele está só com marcação, tá? Porque se não tivesse nada aqui, ó, vamos tirar para ver. Salvei, voltei. Continua funcionando o jogo, tá? Então é só para ter o que colocar ali dentro. Eu quero pôr algo na view se eu não quiser falar nada. E algo na view se eu quiser mostrar a figurinha. O nada que eu não quero mostrar, eu optei em colocar um texto. Um texto que não diz nada é porque ainda não foi escolhido nada. Beleza? Se ficar difícil de você entender, escreve aqui, ó. Máquina ainda não escolheu. Só para você ter certeza do que vai acontecer quando a gente mexer com o state, tá? Então, na hora que aparecer, vai ficar lá, a máquina ainda não escolheu. Na hora que eu clicar, eu quero ver a figurinha lá em cima. Eu quero mudar aquele valor lá de cima. Para mudar o valor de um componente, precisa passar como state, porque o state é mutável. Se fosse propriedade, era imutável. Eu não posso mexer. E eu quero mexer. Então, vamos lá, vamos mexer. Quando eu definir aqui que houve uma escolha, eu vou criar um state aqui em cima, vou chamar assim de const escolha da máquina. A escolha da máquina, ele é um state, portanto ele vem acompanhado de um colchete e de uma função que eu vou chamar de set escolha da máquina. E eu vou dizer que isso é um state, portanto eu vou usar o state e dar o valor inicial para ele, o valor que eu gostaria que ele tivesse quando começar. Só que lembra que para usar o useState, eu tenho que colocar a importação do componente. E como eu não quero nada no começo, eu vou pôr nulo. Tá? Então não quero nada nesse state quando começa o jogo. Vamos importar? Lembra que o useState é do React e não da framework React Native. Então é um import separado, o módulo é o React e o elemento é o useState. Tá? Para a gente poder usar o estado, a mudança de estado. Legal. Então aqui eu tenho o state montado. Escolha da máquina é inicialmente nula. E eu tenho uma função set escolha da máquina para definir qual foi a efetiva escolha que a máquina fez. E a gente já sabe qual foi a escolha que a máquina fez. A gente sorteou um índice e pegou a opção da máquina. Então nessa hora eu vou dizer, ó, set escolha da máquina foi esta opção que ele escolheu. Legal? Essa é a opção que ele escolheu. Agora que eu sei qual é a mudança de estado, não é mais nulo, é alguma coisa, lá na renderização, aonde eu estava deixando nada, um texto de marcação genérico qualquer, eu vou fazer uma pergunta lógica, eu vou fazer um operador ternário. Dependendo de quanto vale a variável do estado, eu vou colocar uma imagem ou vou colocar o texto. Beleza? É como se fosse um if mesmo. Só que eu posso fazer num operador ternário que é mais fácil. Tá? Eu vou renderizar um elemento image ou um elemento texto. Isso vai depender do valor da variável.
Então abriu aqui no meio do caminho uma chavinha para poder perguntar qual é a escolha da máquina. Aí eu ponho um operador ternário, né? Se ele existe, se ele é diferente de nulo. Eu não preciso escrever assim, tá? Porque isso aqui, todo mundo de programação já sabe que quando vai perguntar direto se ele é nulo, se ele é verdadeiro, eu não preciso colocar isso aqui. Então eu posso parar aqui, ó. Tem escolha da máquina? Se ele for nulo, ele cai no else. Ele não tem. Mas se ficar mais claro para você, vamos deixar por enquanto o igual a nulo. Se ele for nulo, é porque o cara ainda não fez a escolha. Nem o jogador escolheu, que dispara o sorteio da máquina, então a máquina ainda não escolheu, então eu quero renderizar um texto. Mas se ele for diferente desse nulo, ele escolheu, então são circunstâncias diferentes. Beleza? Eu quero colocar algo, vamos pôr parênteses aqui, se for verdadeiro, e outro algo se for falso. Se ele for diferente de nulo, eu quero pôr a figurinha. Se ele for igual a nulo, eu quero pôr o texto. Que bom que eu salvei o texto, ele está aqui. Ó. Eu vou colocar o máquina ainda não escolheu, caso a escolha da máquina seja nula. Sendo diferente de nulo, eu quero pôr um image. Maiúsculo, por favor, que é componente nativo do React. Legal? E agora eu tenho que dizer qual é a figura que eu vou pôr. Né? Eu preciso, inclusive, usar o mesmo tamanho. Vamos aproveitar o tamanho? Ó. Fecha dentro, tira o finalzinho, põe o style. O style está no styles, chama a imagem de botão. E eu vou precisar do source. Lembra do source? Source. E o source vai ser baseado em arquivo local. Agora para. Eu não tenho aqui o nome do arquivo, né, propriamente dito. A escolha do cara é uma palavra. Ele está escolhendo a partir de um array. Então vamos olhar. Existia um array. Opções. Quando o usuário escolheu, a máquina escolheu também. Como? Descobrindo um índice randomizado e olhando para dentro desse array. Então, se sorteou o número 1, ele pegou a palavra papel. Eu preciso ter um jeito agora de fazer com que essa palavra papel me indique qual é a imagem que está na pasta Source Assets Images, que deve ser mostrado porque essa palavra é papel. Tranquilo? Para facilitar a minha vida, eu vou criar aqui uma lista de opções de imagens baseadas na palavra escolhida. Acompanha. Vou fazer até inclusive embaixo das opções para ficar bem perto uma coisa da outra para você associar. Ó, as opções são essas. Então, as imagens que vão ser utilizadas serão essas. Se for pedra, pega uma imagem específica lá da máquina, da pasta do source, /assets, /images, pegue o pedra.png. Legal? Isso é a primeira opção. Eu estou criando um objeto JavaScript, onde a chave chama pedra e o valor é este. Agora eu vou fazer as outras chaves. A chave do papel. Se a palavra for comparada com papel, então eu quero... Opa, tinha uma falha aqui de barra. Arruma, aproveita. De papel PNG. Aí eu vou no próximo. Agora é tesoura. Se for a palavra tesoura, utilize-se do arquivo tesoura. PNG. Se a palavra for lagarto, então vai no arquivo de lagarto PNG. E por último, se for Spock, como é que escreve Spock? Assim. Pega a imagem do Spock. Legal? Então eu fiz agora um objeto, tem referências nominais, pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock, que correspondem a arquivos físicos da minha aplicação. Legal? Então, só para ficar bem claro para todos, quando a gente criou fisicamente os botões tocáveis, a gente teve que dizer qual era o arquivo de imagem que a gente queria para cada um. Agora eu estou pensando do lado da máquina. A máquina não tem os botões. E é por isso que eu estou criando esse array de objetos aqui, esse objeto composto. Para dizer, olha, diante das opções que você tem, dependendo da sua escolha, pegue uma figura diferente. Como se ele tivesse 5 botões na tela dele e ele estivesse pondo o dedo em uma delas. Legal? Beleza, então agora temos imagens. Na hora que eu for renderizar,
eu quero fazer o search baseado naquelas imagens, diante da opção que ele escolheu. Qual foi a opção que ele escolheu? A escolha da máquina, que é o meu state. Escolha da máquina. Perceba que eu estou usando o state para alterar a renderização do elemento. Salvei. Vou voltar lá, ver se tem algum erro de palavra, de digitação, de vírgula. Aparentemente não tem erro nenhum, não deu erro na aplicação. E eu vou clicar em papel. Nesta hora, o jogador perdeu. Por quê? Porque eu escolhi papel e a máquina escolheu tesoura. E mostrou a figura equivalente da tesoura. Então agora eu estou vendo o que o tal do computador está escolhendo. Daqui a pouco a gente vai fazer sumir isso aqui, tá? Mas eu vou jogar de novo, vou pegar o Spock. Ele vai trocar a figurinha. Na hora que eu apertar o Spock, vai me dizer o que ele escolheu. Vamos ver quem ganhou. Ele escolheu o lagarto. Eu perdi porque o lagarto envenena o Spock. Legal? Então já estou conseguindo saber se a mensagem de sucesso ou de erro aqui da minha jogada está correto, porque eu sei o que eu escolhi e eu sei o que a máquina escolheu. E aí eu confirmo o resultado. Show! Deu certo. Já está funcionando. Eu já consigo ver o que a máquina escolheu em formato de imagem. Porque ou ele mostra uma imagem ou ele mostra um texto, a partir do fato de já ter sido feita uma escolha pela máquina. Legal? Agora eu quero mexer no texto da área central, que é o texto que vai dizer o que aconteceu, quem ganhou, quem perdeu. Então eu vou precisar de um outro state, porque eu vou mexer num outro componente. No componente da área central vai ter um elemento text que vai ser modificado. Então eu vou precisar mexer nele. Vamos criar o state. Lá em cima, vamos criar mais um state. Vou chamar esse state de resultado. A função que vai ser capaz de mexer nesse resultado, que eu escrevi errado, deixa eu pôr um D, é o setResultado. E ele vai usar state, e ele também vai começar vazio, portanto nulo, porque eu não tenho a escolha feita ainda, então não tem alteração sobre isso. Apesar que eu já poderia colocar uma frasezinha aqui, a frase padrão, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou colocar aqui direto, começa com aquela frasezinha que já está na tela. Qual é a frasezinha que está na tela? Vamos roubar lá de baixo. Escolha a opção para jogar. Arranca daqui. Leva para lá. Então, quando o jogo começar, começa valendo a frase escolha uma opção para jogar. Esse é o valor inicial do resultado. E naquela text, eu já vou exibir esse valor inicial do resultado. Ó. Na text do display, chavinha e a state de resultado. Por isso que quando o jogo rodar agora, você vai ver que eu vou mudar para o celular, já vai vir com essa frase, mas agora porque ela está sendo o estado inicial desse conteúdo de texto. Vamos ver se deu certo? Olha lá. Escolha uma opção para jogar, está vindo do valor inicial do state. Dado que o jogo aconteceu, eu quero mudar esse state. Esse state vai fazer com que esse texto seja renderizado novamente com a nova frase. Vamos ver? Vamos lá. Vamos pegar o caso do empate primeiro. E vamos dizer aqui, ó, setResultado, que é a função que eu criei no state. Sempre volta para olhar. Ó. Eu criei resultado com a função setResultado. Então, setResultado, empate. Agora eu estou dando a frase empate para o state. O state, quando há modificação, renderiza novamente na tela. A reação é trocar o valorzinho do resultado aqui na área central. O mesmo vai acontecer quando o jogador ganhou. Eu vou dar um setResultado e eu vou dizer o jogador ganhou. Caso contrário, eu vou dizer setResultado, jogador perdeu. Legal? Se quiser ficar mais dramático, perdeu, ganhou, para ficar bem fácil de ler, apesar que a fonte escolhida já é grandinha, já vai dar para ver bem. Vamos voltar lá? E escolha uma opção para jogar. Vou jogar, vai aparecer a figurinha equivalente do PC, né, da máquina, e vai dizer quem ganhou. Papel, eu ganhei, porque papel cobre pedra. Vou jogar tesoura. Tesoura com tesoura, deu empate. Então agora eu já estou com impacto na tela diante daquilo que é realmente o resultado daquela jogada. E tá pronto, gente. O jogo tá pronto. Tem uns detalhezinhos que a gente pode dar uma caprichada. Exemplo, a gente pode fazer a jogada, mostra-se temporariamente a escolha da máquina, mostra-se temporariamente o resultado da jogada,
tira-se da tela a escolha da máquina, tira-se da tela o resultado final, volta para aquela escolha do jogador, e eu posso jogar de novo. E agora eu fico em loop eterno jogando. Vamos fazer? Ó, se der empate, eu quero que ele diga que deu empate. Passou um tempinho, limpa isso. Então passou um tempinho, em JavaScript é set timeout. Set timeout, funçãozinha de tempo. Aqui no timeout é o tempo em segundos que você quer, no caso é em milissegundos, eu vou por 2 segundos, 2000 é 2 segundos. Mostrou a palavra empate, muda esse resultado de volta para a frase escolha uma opção para jogar, para tirar o resultado da última jogada, e faz o set escolha da máquina voltar a ser nulo. Que, por consequência, por ser nulo, ele vai mostrar aquele texto de que a máquina ainda não escolheu. Legal? O mesmo vai acontecer quando eu ganhar ou eu perder. Mostra que eu ganhei, 2 segundos depois, limpa tudo. Perdi, mostra que eu perdi, 2 segundos depois, limpa tudo. Salva, volta para o celular e vamos brincar. Como já houve uma jogada aqui, ele está no estado anterior, né? Vamos jogar, vamos ver se ele já está funcionando a nossa limpadinha de tela. Vou escolher o Spock, deu Spock, eu perdi e já limpou. Lagarto com pedra, eu perdi, já limpou. E aí você pode ajustar esse tempo, tá? Se você acha que está muito rápido, 2 segundos, pode pôr um pouco mais, tá? Ó lá, pedra. Era Spock, eu perdi. O Spock pulveriza a pedra. Legal? E para não ficar esse textinho pequenininho aqui, desnecessário, você pode deixar realmente vazio, que é como estava inicialmente. Ó. Eu chego lá e falo, ó, o texto é vazio. Não tem máquina, ainda não escolheu. É um texto com nada dentro. Só para que tenha um local dentro dessa view reservado para o resultado. Lá em cima, já está tudo pronto. Eu não tenho que mexer em mais nada. Vamos ver, salvou. Voltou, começou em branco. Vou jogar. Spock. Deu empate com o Spock. Tesoura. Deu empate com a tesoura. Tesoura de novo. Aí eu perdi porque o Spock esmagou a tesoura. Pedra. Perdi. Tá vendo? Tá funcionando e limpando a tela conforme o nosso jogador perde ou ganha. Legal? Última coisa que você pode se perguntar nesse projeto, que esse projeto está pronto, claro que você pode melhorar a aparência, você pode melhorar inclusive a lógica, dizendo exatamente qual é a frase desse universo do Big Bang Theory, né, que Spock foi envenenado pelo lagarto e assim por diante, fazendo mais ifs, sem problema nenhum, brinca aí, fica à vontade, eu só quis dizer o que aconteceu, tá? Mas uma coisa que ficou faltando a gente discutir aqui, e nem precisa, mas vou fazer para fins didáticos, é que a gente utilizou somente os componentes nativos. O Style Sheet, o Text, a View, a Image e o Touchable Opacity. A gente não fez nenhum componente funcional nosso. E aí vem o detalhe. Todo esse jogo podia ser um componente. Vamos imaginar que você está fazendo um aplicativo, nós não vamos fazer, mas vamos imaginar que a gente vai fazer um aplicativo que entra, tem uma tela inicial. Essa tela inicial, de repente, você loga com o seu usuário do Google Play, para saber quem é que está jogando, para no futuro guardar pontuações. Ou tem a tela de começo com o botão iniciar e uma arte bonita sobre o jogo. E depois vai carregar o jogo para o cara jogar. Então, o jogo em si, a gente vai poder transformar em um componente. E quando a gente quiser, no aplicativo principal App, mostrar a parte que é o jogo e não a parte do menu, nem a parte dos créditos ou coisa do tipo, a gente instancia esse objeto nesse componente funcional nosso, que não é nativo, que é utilizando os nativos ele passa a funcionar. Então a gente pode fazer isso simplesmente tirando tudo do app. Tudo isso aqui passar a ser do jogo. Como é que faz isso, Fred? Vamos brincar, vamos fazer isso aqui tranquilamente. O fato é, o app em si não vai ter nada. Então vamos criar uma função. Vamos chamar a função de... Aqui embaixo, ó. Vamos tirar tudo do lugar, vai ficar confuso, pacas, para você, porque a tela é pequenininha aqui, né? Então vamos fazer assim, ó. Vou copiar o app aqui. Vamos fazer que o app começa aqui e termina aqui. E esse não é mais o app. Esse aqui é o game.
Agora eu tenho a função game. A função game é que tem as minhas states. É a função game que tem a variável de opções e é o objeto com as imagens equivalentes às opções. É o meu objeto que tem a função de escolha, com a lógica da escolha e a determinação de vitória ou de perda do jogador. É o meu game, função, que é o componente funcional, que tem um return, que tem uma view, que tem 3 views dentro e que tem todos esses botõezinhos clicáveis que a gente criou. Tudo isso daqui é da game. A const styles também é da game, compartilhada com o do app junto, porque está tudo no mesmo conjunto de style sheet. Mas agora está todo mundo aqui voltada a game. O app em si não está retornando nada. Vamos fazer ele retornar alguma coisa para a gente ver. Ó. Vamos pôr uma view. E vamos colocar dentro dessa view um text. Só para ver que realmente agora o jogo parou, tá? Vou colocar um oi aqui. Ó. Oi. Vai nem dar para ver o coitadinho do oi, porque ele vai ficar pequenininho lá no canto superior esquerdo. Vamos ver o celular. Olha lá, o oi tá lá no cantinho, lá de cima, mal dá para ver. O jogo não tá mais aqui, porque o jogo agora é um componente e eu não chamei esse componente. Legal? Vamos dar uma melhorada? Vamos pegar essa view, vou colocar o style. Vamos reaproveitar o style dele, né? Styles container. Salva. Volta. Né? Não muda muita coisa, porque não tem nada dentro de interessante, mas era legal ter aí um flex on, alinhamentos. Vou deixar a view. E no lugar desse text, na verdade o que eu quero é o meu game. Game/game. Salvei e voltei para o celular. Agora o jogo está aqui de novo, sendo renderizado dentro do app e funcionando. Empate. Agora eu ganhei. Agora eu perdi. Tá vendo? Então a gente tem um componente funcional inteiro. Vou até encolher para você ver. Ó. Esse componente funcional inteiro vai ser executado dentro do aplicativo. E dentro desse componente existem outros componentes e lógicas e states e tudo mais para fazer funcionar esse pequeno módulo de aplicação que vai ser executado no app. E que se no futuro esse app tiver várias telas, várias janelas, vários aplicativos diferentes dentro de um único lugar, então você teria aí a chance de chamar esses componentes da forma que você quiser, antes ou depois desse game. Então tá aí, tá testado, tá funcionando. Espero que tenha gostado do vídeo, que o joguinho tenha ficado divertido para você. Deixa seu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram em @profFred_ensina. Até o próximo vídeo.